Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e disse-lhes: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Gentios são aqueles que não são judeus. Pode baixar um pouquinho. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, dos coríntios que os ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você, e ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Todavia, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos, não serei juiz dessas coisas. Então mandou expulsá-los do tribunal. Assim, todos se voltaram contra Sóstenes, o líder da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, porém, não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Vamos orar? Nosso Deus, eis agora o momento de compartilharmos a palavra do Senhor, e mais uma vez, vemos Paulo, Silas, pregando o evangelho numa cidade grega, numa cidade que está marcada pela devassidão, pelo pecado, marcada pelo culto a falsos deuses. E mais uma vez o Senhor mostra a ele a necessidade urgente de anunciar em Cristo Jesus a salvação, de anunciar em Cristo Jesus o perdão dos pecados, a necessidade de arrependimento, de voltar o coração para o Senhor e Deus das nossas almas. Pai, usa essa palavra para despertar não só a sua igreja, mas a cada um de nós que o Senhor trouxe aqui. Despertar a fé, despertar a necessidade de vermos, ó Deus, as oportunidades que o Senhor nos tem dado de compartilhar o Evangelho. De usar os nossos recursos, de usar, ó Deus, tudo que o Senhor nos tem dado como instrumento para alcançar pessoas para o Evangelho. Pai, dá-nos, ó Deus, o mesmo desejo que o Senhor deu a Paulo, de ver muitas almas convertidas, arrependidas, transformadas aos pés do Senhor Jesus. Fala conosco nesta noite, ministra em nosso coração a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, Paulo chega à cidade de Corinto. Tem como desligar esse aqui? Essa luzinha amarelinha aqui? É atrás lá. Porque ela dá um reflexo aqui terrível. Essa luz, isso, perfeito. Não, é essa aqui, ó. Aí, agora sim.
Agora sim. Paulo chega à cidade de Corinto, e a Bíblia nos diz que ele encontra um casal. E vemos aqui como Deus trabalha através de pessoas. Como relacionamentos abençoam vidas. É tão triste encontrarmos pessoas que não têm amigos. É triste passar pela vida e não ter ninguém com quem você possa compartilhar o seu coração. Para aqueles que estão à frente do trabalho do Senhor, para aqueles que amam o Senhor, como é bom ver pessoas que se preocupam conosco, pessoas que oram por nós, pessoas que nos encorajam a fé, que nos ajudam nas dificuldades, que estão conosco ao nosso lado. Paulo encontra um casal que se tornam grandes amigos para ele. Esta mulher chamada Priscila e seu marido Áquila. A Bíblia nos diz que quando eles se encontram, eles estão na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, irmãos, é uma das mais importantes cidades da Grécia antiga. Corinto também era uma principal ou um grande local de rota de comércio. Passava ali quase todo tipo de comércio que ia para a Ásia, passava vindo da Europa. Corinto era também uma cidade com um grande templo a uma deusa chamada Artemis, ou então Diana. Essa deusa era conhecida, Vênus, Afrodite, aliás, essa deusa era conhecida como a deusa da fertilidade, da sexualidade. Lá em Artemis, ou nesse templo a Afrodite, havia mais de 2.000 profetisas que eram, na verdade, prostitutas cultuais. Sabe o que é isso? Os adoradores que iam adorar Afrodite, eles estavam com essas, ou ficavam com essas sacerdotisas, e este era o culto que eles ofereciam à deusa. Era uma cidade extremamente promíscua, hedonista, ou seja, voltada para as coisas da carne, extremamente imoral. E é este lugar que Deus havia dito a Paulo que havia um grande número de pessoas. Paulo gastou ali 1 ano e meio falando da palavra de Deus. Ele edificou uma igreja em Corinto. Mais tarde, há necessidade de escrever não uma, mas 2 cartas àquela igreja, para corrigir as coisas que estavam acontecendo ali e que incomodavam bastante a Paulo. Paulo sabia, meus irmãos, que apesar daquele lugar tão cheio de devassidão, de fornicação e de pecado, ele sabia que ali Deus queria fazer uma igreja forte. Ali ele poderia tocar vidas em todo o Império Romano, porque se ali em Corinto houvesse uma igreja forte, muitas pessoas ouviriam a palavra do Evangelho ali dentro de Corinto. A Bíblia diz que ele encontra o judeu chamado Áquila. A Bíblia diz que ele encontra a sua mulher e que ele foi vê-los. Possivelmente o que Paulo tenha feito é que eles estão trabalhando juntos. Porque Paulo está sozinho em Corinto, os companheiros ficaram na Macedônia e ele ali precisa arrumar dinheiro. Note, não tem igreja. Então ele chega no lugar, não conhece ninguém, os companheiros ficaram em outra cidade, então ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa se sustentar. E ele vai fazer aquilo que ele está acostumado, fabricar tendas. E neste momento em que ele está trabalhando, ele não perde a oportunidade de compartilhar o Evangelho de Deus. Ele conhece Priscila e Áquila, porque ambos estão trabalhando no mesmo ofício.
E é dessa forma que começa a amizade de ambos, Paulo, Áquila e Priscila. Paulo chamou em Romanos capítulo 16, verso 3 e 4, de seus companheiros de trabalho, que arriscaram a própria vida pela vida dele. Então, sim, se tornaram íntimos, se tornaram grandes amigos e amantes do Evangelho. Eles eram fabricantes de tendas. Embora ele reconhecesse o direito de ser sustentado pelas igrejas, Paulo diz isso em sua carta, 1 Coríntios 9, versos de 7 a 14, ele não queria, em Corinto, ser sustentado pela igreja. Então ele trabalhou. Mais tarde, quando chega os seus companheiros Silas e Timóteo, eles trazem uma grande oferta da igreja de Filipos. E então Paulo sai do trabalho de fabricar tendas e volta a se concentrar apenas em pregar o Evangelho de Deus. É importante salientar, irmãos, como Paulo se virou nos 30, quando foi necessário. O trabalho de fabricar tendas era um ofício que, embora Paulo não fizesse disso seu ganha-pão, era a forma como ele se sustentava nos momentos de dificuldade. E ao que tudo indica, é o que Paulo vivencia quando chega em Corinto. Deus projetou o trabalho, faz parte da criação. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, trabalhar não é ruim, a menos que você não goste do que você faz. A menos que você não encontre ou não entenda o propósito de Deus para o trabalho. As pessoas têm uma ideia errada quanto ao trabalho. Não gosto de trabalhar. Se eu pudesse, eu ficaria em casa o dia inteiro, não trabalharia nunca, jamais. Se você fizesse isso, então, infelizmente, você estaria em pecado, porque Deus criou o trabalho. As pessoas imaginam, pastor Enoque, que no céu não haverá trabalho. Estão enganados. Ah, pastor, então eu não quero ir. Vou ter que picar cartão? Óbvio que não. Contudo, o trabalho que nós faremos nos céus não terá nenhum tipo de desprazer. Não haverá peso, sofrimento, dor, angústia, desânimo, cansaço. Faremos o trabalho que queremos fazer, e esse trabalho exaltará o Senhor, glorificará a Deus e nos encherá de toda a alegria ao poder servi-lo com nossas mãos. Paulo entendia que o trabalho não era uma maldição, mas era um chamado divino. Através do trabalho, Paulo honrava a Deus. Através do seu trabalho, você pode ser bênção na vida de pessoas. Através das pessoas com quem você convive no trabalho, você pode fazer diferença na vida delas. Paulo não separou a sua fé do trabalho. Ele poderia pensar, bom, agora eu sou fabricante de tendas, não vou falar de Jesus enquanto estiver trabalhando. Não foi o que Paulo fez. Enquanto ele trabalha, ele aproveita todas as oportunidades para falar da graça de Deus. O trabalho virou para Paulo uma plataforma da fé. Uma forma de lançar o Evangelho a outras pessoas. Já contei aos irmãos, e preciso repetir isso, quando uma pessoa veio trabalhar na nossa igreja, lá na outra sede, ele veio instalar o ar-condicionado, há anos atrás, eles vieram instalar, eles eram novos, e eles vieram trabalhar instalando, e havia um funcionário, que ele chegou mais cedo, e eu me encontrei com ele, abri a igreja, ele entrou, aí ele foi preparando as ferramentas de trabalho, e ele aguardava a equipe chegar. E ele sabia que eu era pastor, então ele veio e falou assim, pastor, eu também frequento uma igreja evangélica. Que bom,
Então, nós nos sentamos e ele começou a contar para mim um pouco da história da sua vida. E aí ele começou a dizer: eu não vejo a hora de sair desse emprego. Tenho orado por isso. Tenho pedido a Deus para Ele me dar a porta de um outro emprego. E aí eu lhe perguntei, por quê? E ele disse, porque só tem pessoas não crentes nesse trabalho. E é o pior lugar para trabalhar, porque eles tiram sarro, eles caçoam, eles não entendem a minha fé, eles me criticam. E eu não aguento mais trabalhar aqui. Aí eu virei para ele e falei assim, eu não estou entendendo. Você está me dizendo que você não quer trabalhar com pessoas que não são crentes? Ele falou, não, não gosto. Eu quero trabalhar com pessoas que creem em Jesus. Eu quero trabalhar com crentes. Aí eu fiquei pensando, mas espera aí. Você não entendeu por que você tem um trabalho. Você não tem um trabalho para ganhar dinheiro. Você, como crente, não tem trabalho para sustentar a sua família. Você tem um trabalho para fazer do trabalho uma ferramenta de evangelismo. Para desenvolver relacionamentos e edificar vidas. Para falar e compartilhar daquilo que você vive, o Evangelho. Aí eu desafiei ele, você precisa começar a enxergar o seu trabalho como uma oportunidade de servir a Deus. Se Deus colocou você na empresa em que você trabalha, mesmo que você não ganhe o melhor salário, mesmo que você não tenha o melhor círculo de funcionários ao seu redor, mesmo que as pessoas não sejam seus grandes amigos, mesmo que elas critiquem a sua fé, mesmo que elas ridicularizem você, ou não levem você a sério, quero que você preste atenção no que eu estou te dizendo. Deus colocou você no lugar onde você trabalha com um propósito. E não é ganhar dinheiro, é compartilhar a sua fé, testemunhar de Jesus. Deus opera através de relacionamentos. Quanto mais relacionamentos você desenvolve com pessoas que não são crentes, mais oportunidades você abre para abençoar vidas, para transformar corações. Quanto mais você revela de Cristo às pessoas com quem você trabalha, com quem não conhecem Jesus, mais você está no centro da vontade de Deus. Portanto, não queiram sair dos seus empregos, porque está cheio de pessoas ímpias. Que bom que você é o único crente na sua empresa. Que bom que você é a única crente na sua sala de aula. Deus colocou você lá. Você poderia estar em outro lugar, mas Ele tem um propósito para a sua vida. Faça a diferença. Seja luz no meio das trevas, não é assim? Como é que eu posso ser luz se eu estou rodeado de luz? Como é que vai ser? Como é que vai ser a minha diferença se eu só quero brilhar dentro da igreja onde está cheio de crentes? Todos aqui somos luz. Se nós ficarmos brilhando aqui dentro, as trevas lá fora vão prevalecer. Temos que brilhar onde as trevas estão, temos que brilhar onde a impiedade impera. Paulo está na cidade mais ímpia do mundo e está preocupado em uma única coisa: eu quero conhecer pessoas, estabelecer relacionamentos e falar de Jesus. Outra coisa que aprendemos com Paulo é o impacto que os relacionamentos criam. Presta atenção, todas as pessoas que fazem parte da sua vida, Deus colocou na sua vida, com um propósito. Elas não estão lá à toa, você não é amigo delas à toa, você não conversa com elas de vez em quando à toa. Deus tem um propósito, que através deste relacionamento, você possa influenciá-los à fé. E se essa pessoa já é cristã, então que vocês juntos, desenvolvendo a fé, cresçam, apoiando-se mutuamente. A decisão que você precisa fazer é: eu entro nos meus relacionamentos com que propósito?
eu me torno amigo das pessoas com que interesse? Eu vou desenvolver amizade com o Enoque, vou desenvolver amizade com o José, com o Enzo, porque essas pessoas podem contribuir com algo para a minha vida, podem me dar o que eu preciso, podem me ajudar no momento de dificuldade. Se quando você escolhe amigos ou se cerca de pessoas, você os faz apenas por interesse pessoal, então você não entendeu por que Deus colocou as pessoas à sua volta. As pessoas que estavam ao redor de Paulo, ele via como uma ferramenta, uma oportunidade, como um meio de servir essas pessoas e ganhá-las para Cristo. Então, se eu vou me relacionar com o Enzo, qual que deve ser o meu principal foco? Como eu posso servir? Como eu posso amá-lo? Como eu posso mostrar a ele a diferença que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa? Como eu posso testemunhar do Evangelho para ele? Precisamos começar a enxergar relacionamentos como portas abertas para o testemunho, ao invés de ficarmos reclamando do pecado das pessoas. Eu não gosto dessa pessoa, ela é mentirosa. Ela é mentirosa porque ela não conhece a verdade. Compartilhe a verdade e ela deixará a mentira e viverá na verdade. Eu não gosto dessa pessoa porque ela é má. Ela é má porque ela não conhece Jesus. Compartilhe Jesus e Deus a transformará de uma pessoa má em uma pessoa boa. Paulo era fiel nas pequenas coisas. O ministério de fabricação de tendas demonstra a fidelidade de Paulo em realizar tarefas comuns do dia a dia. Nós temos a imagem irreal de que os discípulos, ou de que Jesus, não vivia a vida comum que vivemos. Você já parou para pensar que essas pessoas eram tão humanas como eu e você, e que elas tinham tamanhas necessidades como eu e você, e que elas faziam coisas que eu e você hoje ainda fazemos? Elas dormiam, elas descansavam, elas comiam, elas cozinhavam. Elas também tropeçavam, elas também ficavam machucadas, elas também suavam debaixo do sol, também tomavam chuva. A gente tem a imagem de que essas pessoas eram super-humanos e que com eles tudo era diferente. Eles não tinham nenhum problema e não tinham nunca problema. Não, eram tão seres humanos quanto eu e você, talvez com mais problemas, talvez com mais dificuldades, talvez até com maiores pecados. Mas a questão principal é que essas pessoas aprenderam a servir Jesus e a amá-lo acima de tudo. E em qualquer tarefa que se colocavam a fazer, eles o faziam de forma fiel e obediente ao Senhor, e isso era fundamental. Eu tenho lutado para ensinar o Rafael a fazer pequenas tarefas sem reclamar. Às vezes eu chego em casa, ele tem que lavar a louça, todos os dias ele tem que lavar a louça. Pensa numa dificuldade. A louça fica lá até as 4 horas da tarde, se deixar. Porque ele não lava. A menos que eu vá lá e comece a falar, é agora, ou você vai já, ou vai pegar o chinelo, você escolhe. Aí ele vai. É só o meu filho que tem essa dificuldade? Levanta a mão aqui. Quem sofre com a filha ou com o filho para fazer alguma coisa em casa? Quem mais? Olha lá, várias mãos. Ó. Tudo mãe de adolescente. Impressionante. Né? Também, hein? Sabe por que é difícil? Talvez seja difícil ensiná-los, porque não é fácil ensinar a ter prazer em servir. Servir é uma das coisas que dão mais trabalho. Porque é fácil servir quando você tem algum privilégio para receber. Dê R$500 para lavar a louça para o seu filho. Dê. Fala, ó, vou dar R$500 se você lavar a louça. Está aqui, ó, coloca em cima da mesa. Lavou é seu.
Querido, você vai ver a velocidade. Entendeu? 100 já, 50 eu já lavo. Certo? 10 já lava. Hoje 10 virou R$1, Giovana. Adolescente não é bobo, não. R$10 não. Eu falo, prefiro ficar deitado. O que acontece? Servir é um ato altruísta de amor. Então, eu não peço ao meu filho Davi, Jonatas e agora o Rafael para lavar louça, porque quero puni-los. Eu faço isso porque eu quero que eles aprendam uma lição importante. Aprenda a servir as pessoas que você ama, em primeiro lugar. Porque se você aprender a servir as pessoas que você ama, sem reclamar, você não terá dificuldade de servir outros que você não vai amar. E acredite, você vai precisar fazer isso, porque todos nós aqui somos pobres. Pobres vão trabalhar até morrer. E você vai trabalhar para pessoas que são muito boas, que vai te valorizar. Mas também vai trabalhar para pessoas más, que não valorizam o seu trabalho, vão te explorar e ainda criticar. E você precisa aprender a servir, fazendo o melhor que pode, não por causa do que você vai ganhar com isso, mas porque você é crente e tem prazer em servir, como Paulo era crente e servia. Como Jesus era o nosso Pai amado, encarnado, e serviu até a morte por nós. Nós precisamos valorizar esse trabalho, este serviço. Então, se você tem na sua casa um adolescente, um jovem, uma criança, que ainda não ajuda em casa em nada, não faça isso. Comece a dar tarefas, comece a ensinar a servir. Por quê? Porque se ele não aprender a servir, não vai ser um bom profissional em lugar nenhum. Não, eu estou ensinando meu filho porque ele vai ser médico, vai ser doutor. Não importa se ele vai ser doutor, advogado, seja lá quem for, ele vai ter que servir pessoas. Se ele vai ter que servir pessoas, ele tem que aprender a fazer isso direito. Ensine. Ensine. Eu tenho algumas perguntas que eu quero colocar para você, já estão lá, olha lá. Como posso ver o meu trabalho diário como uma forma de adoração e serviço a Deus? Você já parou para pensar que você está servindo a Deus quando lava uma louça? Quando dobra uma roupa do varal? Você já parou para pensar que você está servindo a Deus quando você está limpando a sujeira da frente da casa? Quando você está sendo levado a colocar o lixo para fora num dia de chuva? Você já parou para pensar que você está servindo a Deus quando faz essas coisas? Agora imagine, você está servindo a Deus lavando louça ou levando o lixo para fora e faz assim. Ai, por que eu tenho que lavar? Por quê? Só eu. Porque eu não gosto de fazer isso. Ai, que lixo sujo. Ai, que fedor. Ai, como é que ficou a minha mão. Olha a unha agora. Olha que coisa terrível. Isso agora não sai esse cheiro ruim da mão. Ah, mãe, eu não vou fazer nunca mais isso aqui. Você não está servindo a sua mãe, nem está servindo o seu pai. Está servindo ao Senhor. Que oportunidades posso criar para compartilhar o Evangelho no meu lugar de trabalho, na comunidade onde estou? Você já foi para o trabalho orando pelo seu colega de trabalho? Senhor, eu vou conversar com ele hoje, amanhã é segunda-feira, ele certamente vai ter muita coisa do seu final de semana para contar, eu quero chegar lá e contar para ele como o Senhor falou comigo. Me dê oportunidade. Como posso construir relacionamentos mais profundos, significativos, com outras pessoas a fim de evangelizá-las? Tenha a intenção de conhecê-las, sente com elas no intervalo, na hora do intervalo da escola, ou mesmo na hora do almoço no seu refeitório, lá onde você almoça com
com as pessoas com quem você trabalha. Procure assuntos, cave assuntos que você tem oportunidade de compartilhar de Jesus. Estou sendo fiel nas pequenas tarefas cotidianas que Deus me deu. Quando eu digo fiel, não é que estou fazendo, mas estou fazendo com qualidade, estou fazendo com alegria e com prazer. Não é que estou fazendo com reclamação, estou fazendo por obrigação, estou fazendo porque quero ajudar e servir. Como posso integrar minha fé ao meu trabalho, sem separar as duas coisas? Você não está no trabalho e se tornou uma pessoa diferente. Não, aqui no meu trabalho eu não sou crente, aqui eu só sou um funcionário. Não, você é crente onde quer que você esteja. Você nunca deixa de ser crente. Versos de 4 a 5, nós vemos o ministério de Paulo se voltando agora para os gentios. Ele começa nos sábados, debatendo na sinagoga, e mais tarde, ele então percebe que precisa exclusivamente se dedicar à pregação, porque chegou Silas e Timóteo, e ele não precisa mais trabalhar. E então ele começa a testemunhar que Jesus era o Cristo, era o Messias. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga. Mais tarde, Silas e Timóteo chegam, trazem grande alegria, trazem renovo. Olha a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 6 a 10. 1 Tessalonicenses 3, de 6 a 10. Olha o que a Bíblia diz lá. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Essa carta ele está escrevendo para agradecer à igreja de Tessalônica por causa de tudo que eles tinham feito por Paulo. Dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos tanto quanto queremos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos encorajados por causa da fé que tem. E mais, ele diz, pois agora vivemos uma vez que estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês, por toda a alegria que temos diante dEle, por causa de vocês? Noite e dia oramos intensamente, para que possamos vê-los suprir o que falta à sua fé. Paulo era encorajado e abençoado pelas igrejas que ele fundava. Esses irmãos tinham um carinho especial. Eles mandavam a eles ofertas, mandavam a eles carinho, oração, mandavam provavelmente cartas. Dividiam a vida. Quando Silas e Timóteo chegam, eles contam com alegria tudo aquilo que aquela igreja está vivenciando. Paulo ouve aquilo e diz, valeu a pena apanhar até quase morrer em Tessalônica. Valeu a pena pregar o evangelho em Bereia, porque esses irmãos estão firmes na fé, eles estão crescendo no amor de Jesus, valeu a pena investir nessas vidas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 8 e 9, Paulo agradece a Deus porque recebeu apoio financeiro. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 8 e 9, despojei outras igrejas, recebendo delas sustento, a fim de servir a vocês. Então Paulo está em Corinto, e ele está escrevendo essa carta dizendo, quando eu estava aí, eu estava recebendo ofertas de outras igrejas, e não estava recebendo ofertas de vocês. Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém. Então, quando ele estava em Corinto e passou necessidade, do que ele está falando? Ele foi fazer tendas, foi prover seu próprio sustento. Mas,
Quando vieram os irmãos da Macedônia, aqui ele está falando de Timóteo e de Silas, supriram aquilo do que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Paulo tinha meio que um orgulho de poder dizer àquela igreja em Corinto, especificamente, que ele não queria receber um centavo deles. Não sei o motivo pelo qual ele não queria que a igreja participasse do seu sustento naquele momento específico. Mas ele fez questão de dizer que ele não recebeu nada e ele não queria receber. Mas recebia de outras igrejas. Nos versos de 6 a 8, levanta-se oposição. Estou indo mais rápido um pouquinho. Paulo recebe oposição da parte dos judeus, sempre judeus, opondo-se e lançando maldições, diz o texto bíblico no versículo 6. Paulo sacode a roupa, essa é uma atitude para dizer, olha, até o pó do chão da casa aí de vocês, da sinagoga, eu não quero carregar comigo. Por quê? Porque vocês se tornaram pedra de tropeço. Ao invés de crer no Evangelho, vocês estão atrapalhando o avanço do Evangelho. Vou parar de pregar para vocês judeus e vou começar a pregar agora para os gregos, porque eles estão ouvindo, querem saber de Jesus e vocês não. O que significa, irmãos, que há um limite também na evangelização. A hora em que você precisa parar de insistir e deixar o Espírito de Deus trabalhar. Literalmente, começar a tirar as pérolas e lançá-las no lugar onde elas serão valorizadas, e não mais nos lugares onde elas são desvalorizadas. Talvez você já tenha insistido com alguma pessoa por anos, e agora está na hora de parar e deixá-lo, e dedicar a outra pessoa. Porque é isso que Paulo está fazendo com aqueles judeus, está dizendo, eu não quero mais continuar perdendo tempo falando de Jesus com vocês não dão valor a Ele. Então agora eu vou começar a pregar onde Ele é valorizado. E a Bíblia diz que Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor. Ele e toda a sua casa. Ou seja, mesmo Paulo, parando de pregar aos judeus, ainda havia judeus que criam e estavam cooperando com o avanço do Evangelho ali. Crispo foi citado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. Paulo foi quem o batizou. Paulo não era muito de batizar, mas Crispo, líder da sinagoga, Paulo batizou, 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. E muitos outros vieram a crer no Evangelho e eram batizados ali. Se Paulo não batizou muitas pessoas em Corinto, então havia outros líderes que também estavam batizando pessoas ali. Nós estamos falando de centenas de pessoas se convertendo. Paulo batizou apenas algumas e outros líderes que Paulo ia formando e ia batizando pessoas. Eu quero caminhar para o encerramento, pensando através dos versos de 9 a 11. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando, não fique calado. Estou com você, ninguém lhe fará mal, nem lhe ferirá, porque tenho muita gente nessa cidade. E Paulo ficou ali durante 1 ano e meio e ensinava a palavra. Por que você acha que Paulo precisou ouvir o Espírito dizer, não tenha medo? Você acha que é porque ele estava encorajado? Você acha que é porque ele não tinha medo e Paulo estava só recebendo um reforço? Não. Paulo estava temendo. Paulo estava com medo. Paulo estava precisando de uma direção do Senhor para a sua vida. O que está por trás dessa mensagem é que provavelmente
a oposição dos judeus estava se tornando cada vez mais intensa, e Paulo temia que ele poderia correr risco na cidade. E nesse momento, Deus veio ao seu encontro e disse: Paulo, não tenha medo. Não tenha medo. Ninguém aqui vai conseguir impedir que você continue falando do Evangelho, porque eu tenho muita gente para ganhar nessa cidade. E ninguém poderá impedir você. Já parou para pensar a dificuldade que era Paulo pregar o Evangelho nas ruas de Corinto, com aqueles homens devassos, prostitutas, indo para todos os lados, devassidão, podridão. Você imagina o quanto foi difícil para Paulo conviver naquele local, todos os dias, vendo irmãos que estavam abraçando a fé e de repente caindo no pecado, voltando para a prostituição, se envolvendo com quem não deveriam se envolver. Já imaginou a dificuldade que Paulo está enfrentando em construir uma igreja firme e santa numa cidade tão perversa? Paulo está desanimado, abatido. Talvez na sua mente há um plano: eu acho que eu vou para outro lugar. Está tão difícil aqui. Mas o plano de Deus era: não, eu não quero que você saia daí, não quero que você se intimide, não quero que você tenha medo, eu quero que você continue a pregar, porque ninguém lhe fará mal, ninguém vai atrapalhar o avanço do Evangelho. Eu estou com você, diz o Senhor a Paulo. Essa foi a base do mandamento de Deus, para não termos medo e continuarmos a pregar o Evangelho. Nós ouvimos isso no Antigo Testamento. Deus disse isso a Josué, Deus disse isso a tantos outros homens: não tenha medo, sou contigo. Agora Paulo está ouvindo: não tenha medo, estou contigo, vou estar contigo no trabalho, vou estar contigo em cada evangelismo, estou contigo nesta igreja, estou pregando o Evangelho contigo aí, tenho muita gente para ganhar aí, fique tranquilo, Paulo, estou contigo. Paulo recebe um gás, uma injeção de ânimo. Esta visão o encoraja, o renova, o deixa de pé. Irmãos, nós precisamos de tempos em tempos ser encorajados também, porque a vida neste mundo não é fácil. Às vezes você e eu podemos estar abatidos, desanimados mesmo. Eu não estou muito bem hoje, eu acho que hoje eu não vou à igreja. Não vou orar, não estou conseguindo ler a Bíblia, não estou conseguindo me concentrar, os problemas me envolveram de tal forma. Lá vem aquele cara perguntar de coisas da Bíblia para mim, eu já não aguento mais, eu estou meio desanimado. Irmãos, isso acontece, somos humanos. Enfrentamos lutas e dificuldades. Mas entenda uma coisa muito importante: a presença de Deus está conosco em todo o tempo, amém? Ou seja, não importa o que você esteja enfrentando, por mais difícil que seja a dor que você esteja lutando para superar, não importa a dificuldade que você esteja lutando para superar, o Senhor está contigo. Mas Ele é garantia de sucesso se você estiver fazendo a vontade de Deus e estiver motivado em fazer a sua vontade, evangelizar, ganhar pessoas, fazer diferença na vida de pessoas. Deus estará garantindo vitória a você, porque esse é o desejo dEle. Senhor, eu quero continuar nessa empresa, está difícil aqui. Minha vontade é pedir a conta, é sair deste lugar, porque eu não aguento mais trabalhar aqui. O trabalho é pesado, não sou valorizado, mas talvez haja pessoas aqui que o Senhor queira ganhar para Cristo. Se o Senhor quiser me manter aqui, eu fico, mas me anima, me ajuda a pregar o Evangelho nesse lugar.
E um último detalhe. Ele espera que continuemos em nossa missão, mesmo quando for difícil. Deus não quer que você lance mão no arado e olhe para trás e abandone o trabalho. Deus não quer isso. Renove as suas forças no Senhor. Se encha da graça dEle e siga firme fazendo a vontade do Senhor. Amém? Algumas perguntas para encerrar. Em que áreas da sua vida você sente medo, oposição? E como as promessas de Deus podem ajudá-lo a seguir em frente? Talvez seja na escola. Talvez você está passando por uma dificuldade na escola que você não compartilhou com ninguém, nem com seus pais. Talvez seja um problema que você enfrenta em casa, com quem você não teve coragem de abrir o coração ainda. Então, como as promessas de Deus podem ajudar você a seguir em frente no meio dessas lutas e dificuldades? Como você responde quando Deus o chama para falar por Ele em situações difíceis? Você responde, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Ou você diz, Senhor, não tem outra pessoa melhor? Eu vou chamar o pastor para vir aqui falar. Eu não me sinto preparado. Eu não estou trabalhando na sua empresa. Não estou na sua sala de aula. Deus colocou você lá. É você que Ele quer usar. E quanto mais você se sentir incapaz, melhor Ele pode usar você. Tenha coragem apenas para dizer, Senhor, eu vou começar a falar hoje. Não sei ao certo o que dizer, nem como, mas eu sei que o Senhor está comigo. Amém? E eu confio em Ti. Como você pode confiar na presença de Deus em momentos de medo e incerteza? E por fim, as situações em que você já se sentiu tentado a ficar em silêncio, o que Deus está chamando para fazer em vez de calar? Cante louvores, faça uma oração, leia um versículo em voz alta, mas comece a mostrar que Jesus tem algo a falar, e comece a permitir que Ele faça isso, através da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós temos uma grande responsabilidade, pregar a palavra de Deus em Paulínia, e é uma cidade que se julga tão abastada, é uma cidade com pessoas que se julgam tão ricas, convivemos com pessoas tão orgulhosas, apáticas, um lugar tão fechado, as pessoas estão enclausuradas dentro de suas casas, muros altos. Vivemos um tempo de tamanha desconfiança, as pessoas andam na rua com medo de dar bom dia. Vivemos uma situação como nação tão triste. Estamos tão desesperados, tão desamparados com relação às nossas autoridades, desesperançosos quanto à melhora do nosso país, porque estamos vendo, Senhor, cada dia mais o barco afundar e afundar e afundar, e nós não vemos ninguém se preocupando em resgatar. Pai, nós vemos, ó Deus, as pessoas abatidas, tristes, imersas em seus próprios problemas, sem saída. Quantas pessoas convivemos com depressão?
pessoas que estão abatidas, pensando em tirar a própria vida. Sorriem quando a alma estão em terrível sofrimento e angústia. Pai de amor, estamos convivendo com este mundo e nós precisamos que o Senhor nos ajude a abrir os nossos lábios e trazer esperança, trazer luz onde as trevas prevalecem. O Senhor nos colocou no lugar certo, cremos nisso. Estamos trabalhando com as pessoas que precisamos trabalhar. Estamos convivendo na classe da escola onde precisamos estar. E há pessoas, ó Deus, nestes lugares onde o Senhor quer salvar, onde a luz do Senhor quer entrar. Pai, fale através das nossas vidas, abre os nossos ouvidos para ouvir, que nós estejamos atentos à tristeza, para que tragamos a essas pessoas uma palavra de esperança, que possamos ficar atentos à lágrima que corre do rosto, para que possamos oferecer a Deus Cristo para enxugar dos olhos toda lágrima. Aqueles que estão com uma palavra de desânimo, que estão abatidos, pensando em desistir, que o Senhor coloque em nossos lábios uma palavra de encorajamento, de mostrar a ela que em Jesus as coisas podem ser renovadas, que o Senhor tem poder para transformar as coisas velhas em coisas novas. Pai, anima o nosso coração, porque não há um tempo de grandes oportunidades como esta, onde as pessoas estão clamando por salvação, clamando por mudança, clamando por ouvir sobre o amor e a graça que nós conhecemos. Que o Senhor nos use como instrumentos do Senhor, nos encoraje, nos coloque de pé e nos coloque nos lábios as palavras que precisamos dizer, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Glória, riqueza, fama e poder não se comparam com o que eu hei de ter. Se eu tenho Cristo, novo eu sou.
Te amo, Cristo. És tudo pra mim. Entrego minha vida, só peço que fiques comigo até o fim. Se eu tenho Cristo, completo sou, melhor que a vida é o seu amor. Glória, riqueza, fama e poder não se comparam com o que eu hei de ter. Se eu tenho Cristo, novo eu sou. O que eu preciso já me entregou. Te amo, Cristo. És tudo pra mim. Entrego minha vida, só peço que fiques comigo até o fim. Jesus, Jesus, o meu coração é teu. 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 Se eu tenho Cristo, novo eu sou. O que eu preciso já me entregou. Te amo, Cristo. És tudo pra mim. Entrego minha vida, só peço que fiques comigo até o fim. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos o
carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Amém. Você está preparado para orar agora? Não sei como você está lidando com o seu trabalho, não sei como você está lidando com os seus relacionamentos. Talvez você esteja fugindo dessas coisas, talvez você esteja evitando, talvez você esteja desanimado, talvez você esteja pensando em desistir, porque está cansado. Mas se tem uma coisa que podemos aprender nesta noite é que o Senhor está contigo em cada momento, amém? E Ele tem um propósito para você continuar aí. Renove as suas forças no Senhor essa noite. Então eu quero convidar você, se você precisa disso do Senhor, renovo. Pai, eu preciso que o Senhor renove a minha disposição no trabalho. Preciso enxergá-lo de outro ponto de vista. Não consigo ver assim mais. Perdi a fé de que aquele é um lugar bom para mim. Que ali o Senhor pode me usar. Então eu encorajo você a vir à frente, a dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor: Deus, muda a minha forma de ver isso. Por favor, transforma a minha mente, que eu possa enxergar, que eu possa fabricar tendas e ser bênção na vida de pessoas. E que isso possa me motivar a acordar amanhã, segunda-feira, e ir para o trabalho. Amém? Talvez o seu maior desafio não seja o trabalho, seja relacionamentos. Puxa vida, eu tenho pessoas com quem eu me relaciono que são tão difíceis, tem me trazido tanta dor de cabeça, tem me trazido tanto problema. Mas, Senhor, me ajude a ver que o Senhor pode transformar essa realidade também. Me dê forças, me dê disposição para dar a essas pessoas uma nova chance, para orar por elas, para tentar fazer a diferença na vida delas. Se essa é a sua situação, vem à frente, dobra o seu joelho também. Se você tiver alguma situação assim, eu encorajo você a dobrar o seu joelho e vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos em Tua presença neste momento para confessar ao Senhor que nos sentimos desanimados em relação a algumas áreas da nossa vida. Em especial, desanimados com o trabalho. Às vezes acordamos pela manhã e a última coisa que gostaríamos de fazer é ir para o trabalho. Temos sentido o peso, temos sentido, ó Deus, a tristeza, temos sentido o desânimo, e isso é o que prevalece boa parte do dia. Pai, tem misericórdia e transforma essa realidade. Transforma, Senhor, e não é o emprego, transforma, Senhor, a forma como enxergamos o lugar onde o Senhor deseja que estejamos. Se vamos ficar neste emprego por mais tempo, então, Pai, nos ensine a enxergá-lo como o Senhor enxerga. A ver a bênção que Ele pode ser na minha vida. A ver ali a oportunidade que o Senhor tem levantado para me usar. Pai, me encoraja a acordar pela manhã e orar pelas pessoas que estão comigo naquele lugar. Por mais difíceis que elas possam ser. Por maiores que sejam os desafios que é conviver com elas, que o Senhor me dê palavras sábias, que o Senhor me dê a palavra do Evangelho no tempo oportuno, que o Senhor me encoraje a continuar firme com eles, insistindo com relação à verdade, com relação ao Senhor e às Escrituras. Coloca a sua palavra nos meus lábios, nos nossos lábios. Deus, nós também estamos precisando que o Senhor nos fortaleça em nossos relacionamentos. O Senhor encorajou o teu servo Paulo, com Silas, Timóteo,
com Priscila, com Áquila. O Senhor o encorajou numa visão, animando este homem a continuar firme no trabalho, a despeito de todo tipo de opressão e dificuldade. O Senhor o encorajou a continuar lutando pelo Evangelho numa cidade corrompida, onde as trevas haviam cegado os olhos da maioria das pessoas. E ele continuou 1 ano e meio pregando o Evangelho e muitas pessoas se converteram. Pai, nós também precisamos que o Senhor mude a nossa forma de enxergar as pessoas ao nosso redor. Elas têm sido para nós fonte de desalento, fonte de desânimo. Estamos abatidos porque temos que conviver com pessoas tão más, tão baixas, tão sujas, tão pecadoras, que agem, ó Deus, pelas costas, que são falsas. Pai, nos encoraja nesta noite a continuar amando essas pessoas, a continuar investindo na vida delas com tudo que o Senhor nos tem dado. Renova, Senhor, em nós o coração, a disposição de fazermos a diferença nestes relacionamentos, de fazer com que essas pessoas, por mais terríveis ou más que elas possam ser, que elas possam enxergar a Cristo em nós e possam ser transformadas das trevas para a luz. Que nós tenhamos alegria de ver o Senhor renovando o nosso coração. Pai, nos ensina a servir com o coração de servo, em qualquer situação e em qualquer obrigação. Que nós não venhamos a reclamar de nada, mas ter prazer em tudo o que fazemos, mesmo que seja suado, difícil ou pesado. Que nós possamos fazer com louvor nos lábios e com gratidão no coração, porque é dessa forma que nós devemos servirmos uns aos outros. Nós oramos pedindo isso ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus. E renove no seu coração a disposição de fazer a diferença na vida de pessoas. Amém? Com a oração silenciosa, nós nos despedimos. Que Deus abençoe.